Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Plantão da Treta. Bem, eu começo hoje este episódio porque sou só eu. Sim, hoje decidimos unir o calendário com o episódio, já que a data caiu numa sexta. Hoje vamos nos envergonhar, ou melhor, eu vou me envergonhar em áudio, porque os meus coleguinhas decidiram não aparecer. Hoje vou contar sobre a minha primeira história, ou as minhas primeiras histórias. Não me deixem sozinha, por favor. Comentem por aí as vossas primeiras histórias, sobre do que se tratavam, se vocês ficaram com vergonha, se acabaram por excluir as vossas histórias, se as publicaram por completo, se acabaram a história, se a terminaram. Enfim, falem aí a vossa primeira experiência que vocês tiveram na literatura. Nós sabemos o quanto as primeiras histórias podem ser vergonhosas. Todos nós temos algumas histórias que preferimos esconder, por terem sido tão terríveis, não é? Mas éramos jovens, estávamos ainda a tentar escrever, não é? Tínhamos criatividade. eh, Enfim, a gente usa qualquer justificação, não é? Para que aquela história tenha realmente sido escrita, não é? Foi a primeira, portanto, tínhamos criatividade. Se calhar mais naquela época do que agora, porque agora procrastinamos imenso, não é? Naquela época, se calhar não. Mas não havia uma grande concretização dessa criatividade. Enfim, são boas justificações, realmente, mas isso não é suficiente, não é? Temos um projeto ridículo em mãos, feito por um jovem que hoje em dia já não reconhecemos, e isso até é bom, de certa forma, penso eu. Não sei, vocês lá terão as vossas opiniões. Eu não sei se as minhas primeiras histórias são assim tão vergonhosas para mim, porque eu ainda as mantive no meu blog. Algumas pessoas já excluíram as primeiras histórias, mas eu não, eu ainda as tenho no meu blog. Elas ainda estão lá, mas decidi vir aqui até para divulgar e até mesmo para referir que eu não comecei a escrever histórias de género policial ou mistério suspense. E este é um momento do choque para quem não me conhece. Pois é. Antes de escrever histórias, eu escrevi poemas. Eu tenho um livro antigo com antigos poemas, fazia umas quadras. Acho que até comecei na escola por causa do mês dos Santos Populares, em junho. Então o meu começo nem foi assim tão vergonhoso porque eram poemas. E eu estou a falar como se os poemas tivessem que ser todos maravilhosos. Mas pelo menos não há entendores em qualquer lugar, portanto, isso salvou-me de certa forma. Mas bem, como vocês sabem, eu sou um livro aberto no que toca às histórias. Quer dizer, eu não sei se eu sou. Bem, pelo menos as minhas histórias estão todas no meu blog, portanto, sou um livro aberto QB. Ou pelo menos, vá, pensando. Comparando com alguns outros escritores, provavelmente eu tenho mais um livro um pouco mais aberto do que alguns. Portanto, já é muito bom. As minhas primeiras histórias estão todas publicadas no meu blog, só receberam umas alterações ao longo dos anos, porque eu era uma escritora apressada, que apresentava logo as personagens no primeiro capítulo. Era um excesso de informação enorme ao leitor. Era ridículo. Eu era ridícula a escrever. Eu estou a dizer isto e a envergonhar-me, não é? Por favor, vocês contem as vossas opiniões, porque eu já estou aqui a envergonhar-me bastante. Aprendi a escrever melhor, e ainda bem, porque a primeira história tem 14 anos, ela foi escrita em 2017, e não era um policial. Se me permitirem, eu vou ler a sinopse para vocês, perceberem do que se trata a história, porque, para ser sincera, nem eu já me lembro. São 14 anos, enfim. Não me peçam para eu me lembrar de uma história que escrevi há 14 anos. Mesmo que seja a primeira história, não é algo com que as pessoas se orgulhem, não é? Pelo menos eu orgulho por tê-la escrito e por tê-la terminado, mas não me orgulho realmente do enredo. Portanto, a primeira história que eu escrevi foi História de uma Adolescente. Sim, exatamente esse título, o nome mais criativo de sempre. Era uma história de género romance romântico, com inspiração em High School Musical, porque eu era fã da Vanessa Hudgens. E acho que ainda sou, sei lá. Bem, basicamente a sinopse é a seguinte. Meu Deus. Meu Deus, até já me estou a rir e nem comecei.
Carla é uma rapariga que deseja ir para uma universidade, tendo como sua grande paixão a música. Mas esconde ao pai porque ele não quer que a filha cante. A dor de ter perdido a mãe dela, cantora, foi um choque grande para ele. Entrar num relacionamento não fazia parte dos planos de Carla. Embora a sua melhor amiga, Luísa, vivesse empurrando rapazes para cima dela, ela não gostava de nenhum deles. Pelo menos, até conhecer um certo rapaz. Era um amor impossível, devido ao facto de ele ser um dos alunos mais conhecidos da escola e ter principalmente Marta, a rapariga mais popular, de olhos nele. Carla terá que lutar contra o seu sonho devido ao pai e contra o seu coração devido a Marta. Termina aqui a sinopse. Enfim, um romance terminado em 2007 que recebeu uma reescrita em 2018, mas apenas os erros contidos na história, erros ortográficos, erros de sintaxe, enfim. Não alterei nada no enredo. Eu era uma jovem que fazia uns erros malucos, como a da descrição das personagens logo no começo, e ainda fazia aquele erro de duas personagens estarem em dois lugares ao mesmo tempo, no meio de um capítulo. Um minuto de silêncio para a minha estupidez. A falta de atenção era tão surreal que acabava sem saber onde as personagens se situavam. Se bem que depois de ter a certeza da estrutura a usar foi mais fácil. Também com o policial eu tive uma maior atenção, diferente do romance romântico. A minha segunda história, mesmo com um final que revoltou muita gente, foi um pouco melhor. Chamava-se Uma Vida de Sombra e falava de uma jovem chamada Susana que tinha um passado vivido na sombra. Matou o namorado e foi abandonada pela mãe. Na escola existia um grupo meio louco que fazia umas coisas estranhas. Enfim, era a criatividade de uma jovem pré-adolescente. Estas foram as minhas primeiras histórias. A primeira envergonha-me, mas com o tempo dá para reescrever umas coisas e torná-la melhor. No entanto, ao mesmo tempo sinto-me vitoriosa por tê-la escrito, porque ela é grandinha e a criatividade não me faltava naquela época. Aproveitem para revelar as vossas primeiras histórias, não me deixem sozinha por aqui. Não sejam como os meus coleguinhas que me abandonaram. Estou partida e abandonada, meu Deus. Eu estou aqui a gravar sozinha isto. Ai, meu Deus, ok. Chega de drama. Eles vão com certeza deixar por escrito lá no grupo, porque vocês sabem que a escrita está sempre lá, não é? O áudio vai-se, mas a escrita permanece. Não importa os anos que passem. E isto faz-me sentir-me bem. E é também uma vingança da minha parte, não é? Porque, enfim, eles não querem falar, então vou ter que escrever. E pronto, e é isto e mais nada. Eu envergonho-me em áudio, eles vão se envergonhar e vão se envergonhar na escrita, e acabou. É assim. Envergonhem-se também, por favor. Temos que estar todos no mesmo barco. Se cairmos todos, é bom. Bem, pessoal, termina este episódio bastante vergonhoso para mim. Estou bastante envergonhada comigo mesmo. Espero que tenham gostado da minha vergonha, da vergonha que eu passei. Deixem um like, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. O Plantão da Treta volta daqui a 2 semanas, na sexta-feira, como vocês já sabem. Enfim, eu despeço-me bastante envergonhada hoje. Bom fim de semana a todos e até breve.